$6 pelas 3. A voz do leiloeiro cortou o ar quente e sufocado de poeira da praça do mercado, e a risada que se seguiu foi cruel e afiada. O ano era 1872, e Redemption Creek era o tipo de cidade da fronteira onde a moeda de cada homem media seu valor, e qualquer passo em falso de um estranho alimentava a fofoca de uma dúzia de bocas famintas. As pessoas se comprimiam, seus olhos atraídos não por gado ou cavalos, mas pelas 3 mulheres Apache que estavam amarradas juntas na plataforma de madeira bruta. Seus pulsos estavam presos, seus cabelos emaranhados pela viagem. Ainda assim, sua postura era desafiadora e altas, fortes, e sua beleza inegável mesmo sob a sujeira e a humilhação. O fazendeiro que levantou a mão se chamava Samuel Carver. 10 anos haviam se passado desde que sua esposa Mary fora enterrada sob um carvalho torto atrás da casa do rancho. Ele carregava sua solidão como uma segunda pele desde então, criando 2 filhos sozinho em uma terra que não tinha misericórdia de viúvos nem órfãos. Samuel tinha agora 36 anos, os ombros largos marcados por anos de trabalho, os olhos fundos, mas firmes. Quando falava, nunca desperdiçava palavras. Mas quando declarou: "Eu pago os 6." O silêncio que se seguiu foi mais pesado que armas antes de um duelo. Homens viraram a cabeça. Um ferreiro cuspiu no chão. Uma dançarina do salão cobriu a boca, sufocando uma risada. O xerife, encostado no poste, soltou um assobio baixo. Todos o acharam um tolo. Comprar 3 mulheres Apache, inimigas aos olhos dos colonos, era loucura. E fazê-lo por tão pouco, como se fossem gado em liquidação, só tornava o espetáculo ainda mais insultuoso. Samuel avançou mesmo assim, abrindo caminho pela multidão até ficar à beira da plataforma. Os olhos das mulheres se fixaram nele. Um ardia como brasas, infirme, furioso. Outro carregava uma dor tão crua que parecia que ela desabaria se não fosse a corda que a prendia às outras. A terceira, seu olhar demorou um instante a mais sobre Samuel, em agudo, avaliador. Ela buscava algo em seu rosto, algo que não vira nos outros que haviam zombado e dado lances nela. O leiloeiro estendeu o livro de registros, ansioso para se livrar logo da transação. Samuel retirou $6 de prata, o som do metal batendo na madeira ecoando como um julgamento. Assinou seu nome com traços lentos e deliberados. Não era apenas uma compra. Era uma promessa a si mesmo, e embora ele ainda não pudesse nomeá-la. "Louco desgraçado", alguém murmurou. Outra voz gritou: "O que vai fazer com elas, Carver? Acha que vai domar gatas selvagens lá no seu barraco velho?" A gargalhada voltou mais feia, dentes à mostra em zombaria. Samuel ignorou. Há muito aprenderá que homens que falam demais raramente têm algo que vale a pena ouvir. O leiloeiro cortou a corda que prendia as mulheres ao poste e as empurrou em direção a Samuel, como se lavasse as mãos do assunto. Elas cambalearam, mas não caíram. Samuel segurou a primeira pela dobra do braço. Ela se afastou num tranco, o queixo erguido e orgulhosa mesmo na cativeiro. Por um momento, ele quase admirou sua coragem mais do que lamentou seu sofrimento. Seus filhos não entenderiam. Pediram-lhe ajuda, alguém que aliviasse a carga deixada quando a mãe morreu. Ele procurara por meses, encontrando apenas recusas frias ou mulheres que se afastavam ao pensar em criar os filhos de outro homem naquela terra árida. Então ele viu aquelas 3 sendo arrastadas para a cidade como espólios de guerra, e algo dentro dele mudou. Não apenas pena, não apenas desespero, mas a convicção de que dentro delas vivia a força que seus filhos precisavam, e talvez a chance de algo maior que a simples sobrevivência. As mulheres o seguiram quando ele deixou a praça. A multidão se abriu com caretas e cochichos. Crianças apontavam. Um bêbado gritou uma piada vulgar, mas a mão de Samuel pairou perto do cabo do revólver, e o silêncio caiu rápido como trovão. Eles caminharam juntos pela poeira, e um fazendeiro e 3 mulheres libertas de amarras, sob o sol impiedoso de Redemption Creek. Na beira da cidade, Samuel parou. Virou-se para o leiloeiro que o seguirá com os papéis. "Corte as cordas", disse Samuel. O homem o encarou como se ele tivesse enlouquecido.
O quê? Você nunca vai mantê-las dóceis se corte as cordas. A voz de Samuel tinha aço. O leiloeiro hesitou, deu de ombros e puxou a faca. As amarras caíram. As mulheres esfregaram os pulsos, e sua liberdade chocou a multidão tanto quanto a compra. Suspiros e xingamentos se espalharam. Alguns previram que Samuel morreria antes da noite. Mas nenhuma delas correu. Elas ficaram paradas, os olhos fixos nele, entre a descrença e a suspeita. Samuel tocou o chapéu, sua voz baixa e firme. Vocês caminham livres ao meu lado agora. Meu rancho é ali adiante. Vão ter comida, um teto. Meus filhos precisam de cuidado. Essa é a verdade. A mulher de olhar avaliador estreitou ainda mais o olhar. Seus lábios se moveram e, em inglês quebrado porém claro, ela fez uma única pergunta. Por quê? Era a primeira palavra que qualquer uma delas dizia naquele dia. A multidão explodiu em surpresa. Samuel sentiu todos os olhos queimando sobre ele, mas não vacilou. Porque eu sei o que significa perder, disse ele. E sei o que significa lutar por algo que vale a pena manter. As palavras pesaram no ar. Ele se virou, montou no cavalo e fez um gesto para que o seguissem. E elas seguiram, e não porque confiavam nele, ainda não, mas porque algo em sua voz soava mais verdadeiro que a zombaria da multidão. Quando chegaram à colina que dava vista ao rancho, o sol se punha vermelho sobre a pradaria. A casa parecia pequena, mas firme, suas janelas brilhando fracas com a luz das lamparinas. Duas crianças correram ao vê-lo chegar. Congelaram ao notar as três mulheres atrás dele. O medo brilhou em seus olhos jovens, e mais também uma esperança frágil. Pela primeira vez em uma década, Samuel Carver sentiu o peso da mudança sobre seus ombros. Ele havia convidado o perigo para dentro de sua casa, sim. Mas talvez tivesse convidado também a salvação. A cidade o achava um tolo. Talvez ele fosse. Mas às vezes os tolos abrem novos caminhos onde os sábios apenas constroem cercas, e Samuel Carver nunca fora homem de viver atrás de uma cerca. A viagem de volta foi longa, e o silêncio mais pesado que a poeira grudada às roupas. Samuel seguia à frente, a cavalo, enquanto as três mulheres caminhavam atrás, sem amarras, mais exaustas. De tempos em tempos, ele olhava para trás. Seus passos eram firmes, seus olhos fixos adiante, as expressões muralhas de pedra. Ele se perguntou o que pensavam dele e se o viam como salvador, captor, ou apenas mais um homem que acreditava ter o direito de reivindicar suas vidas. Talvez os três. Quando o rancho finalmente surgiu à vista, o sol poente incendiava o horizonte, pintando as colinas ásperas de vermelho derretido. A pequena casa ficava no centro de um terreno cultivado, cercado por cercas irregulares desgastadas pelo tempo e pelo clima. Duas crianças, um menino de 12 anos e uma menina de 10, esperavam na varanda. Haviam observado a estrada por horas, como sempre faziam quando o pai ia à cidade. Mas quando viram quem caminhava atrás dele, a empolgação deu lugar à inquietação. Os olhos do menino se estreitaram. Ele pareceu prestes a alcançar a espingarda encostada no corrimão da varanda. A menina agarrou o batente da porta, incerta. Samuel ergueu a mão antes que qualquer um pudesse falar. Elas estão conosco, disse firme. Agora vão ficar aqui. As crianças trocaram um olhar, e o silêncio se esticou. Por fim, a menina perguntou com voz pequena. Elas são perigosas? São pessoas, disse Samuel. Desmontou do cavalo e o amarrou. Como nós. Vão comer na nossa mesa hoje. As palavras tinham autoridade, mas não tranquilidade. O olhar do filho repousou sobre as mulheres, cheio de suspeita, endurecido por histórias que ouvirá pela cidade sobre ataques Apache e vingança. Samuel também lembrava dessas histórias. Sabia o que a comunidade cochichava, e sabia o que significaria trazer aquelas mulheres para dentro de casa.
O interior da casa era modesto, um único cômodo principal com uma lareira larga, uma mesa de madeira rústica e prateleiras cheias de potes de feijão seco, milho e conservas. As crianças tinham limpado tudo mais cedo, em um ritual de espera pelo retorno do pai. Agora observavam, inquietas, enquanto três estranhas cruzavam o limiar. As mulheres hesitaram na porta. A mais alta entrou primeiro, a cabeça erguida apesar da sujeira no rosto. A segunda ficou logo atrás, olhos percorrendo o ambiente como um pássaro atento ao perigo. A terceira, em a que falará inglês, e veio por último, movimentos medidos, observadores. Ela não tocou em nada, mas seus olhos absorveram cada detalhe, o tapete gasto perto da lareira, as fotografias de Mary Carver na lareira, a cadeira de balanço vazia onde Samuel às vezes se sentava em silêncio. Samuel colocou o pão sobre a mesa, serviu ensopado da panela pendurada sobre o fogo e fez sinal para que todos se sentassem. As crianças obedeceram relutantes, deslizando para os bancos. As mulheres ficaram de pé por longos segundos, tensas, como se esperassem uma armadilha. Então, a que falava inglês murmurou algo para as outras, e lentamente elas se sentaram de frente para as crianças. A refeição transcorreu quase sem palavras. O tilintar das colheres nos pratos enchia o ambiente. Samuel observava os rostos. Os olhos da filha suavizaram aos poucos, a curiosidade vencendo o medo. O filho permaneceu rígido, o maxilar travado. As mulheres comiam com cautela, sem nunca baixar a guarda. No meio da refeição, a filha de Samuel pegou o pão e deslizou discretamente em direção à segunda mulher, a que menos havia comido. Os olhos escuros da mulher se arregalaram um instante, depois suavizaram. Ela fez um pequeno aceno de agradecimento e sem palavras. Para Samuel, foi o primeiro fio frágil de algo maior que a sobrevivência, e a possibilidade de que a bondade conseguisse remendar o que o ódio tentará queimar. Mais tarde, quando as crianças foram dormir, Samuel se sentou perto do fogo. As três mulheres permaneceram à mesa, conversando em tons baixos que ele não conseguia entender. Por fim, a que falava inglês se dirigiu a ele. Por que aqui? Por que nós? A voz era cuidadosa, baixa, carregada de desconfiança. Samuel se recostou, olhando para as chamas. Meus filhos perderam a mãe há 10 anos. Eles precisam de mais do que eu posso dar sozinho. Quando vi vocês três, soube que tinham sido trazidas contra a vontade. Pensei que talvez, juntos pudéssemos nos dar uma chance. Os olhos da mulher buscaram o rosto dele, céticos. Uma chance de quê? Ele hesitou, a luz do fogo tremulando sobre suas feições gastas. De viver diferente do que o mundo espera. De ser mais do que prisioneiros da perda e do ódio. As outras mulheres o observavam, expressões indecifráveis. A que carregava a tristeza desviou o olhar, como se as palavras doessem. A mais alta inclinou-se para a frente, voz firme em sua própria língua. Samuel não entendeu as palavras, mas o tom era claro, e aviso, desconfiança e talvez até ameaça. A falante de inglês traduziu após uma pausa. Ela diz, confiança não se dá. Se conquista. E se você mentir, nela saberá. Samuel assentiu. Justo. Os dias que se seguiram foram marcados por inquietação. As mulheres permaneciam próximas, movendo-se pelo rancho como sombras. Trabalharam, mas com cautela, como quem testa os limites de um mundo novo. A filha de Samuel começou a rondá-las, oferecendo pequenos gestos e ajudando a buscar água, mostrando onde ficava a farinha. O filho mantinha distância, sua desconfiança endurecendo em silêncio. À noite, Samuel ouvia as mulheres conversando em sua língua perto do fogo e vozes carregadas de dor e força. Enquanto isso, a cidade não o esquecia. Vizinhos passavam a cavalo pelo rancho, diminuindo o ritmo para observar. Rumores se espalhavam no salão, que Samuel Carver perderá o juízo, que estava abrigando perigo sob seu teto. Um homem dizia ter visto as mulheres estudando a terra, preparando um ataque apache. Outro jurava que eram bruxas que haviam amaldiçoado o rancho.
cada história mais alta que a anterior, e alimentando um fogo que Samuel sabia que um dia bateria à sua porta. Mas dentro daquelas paredes, apesar do medo, algo estava mudando. A mais jovem das 3 mulheres começou a cantarolar enquanto trabalhava, e melodias suaves que percorriam a casa como fios de lembrança. Numa noite, a filha de Samuel passou a cantarolar junto, acompanhando a melodia com notas hesitantes, e as duas trocaram um sorriso rápido. A mulher mais alta, a que resistira mais, acabou ajudando Samuel a rachar lenha. Sua força era inegável, sua resistência agora temperada pela praticidade. E a mulher que falava inglês, seus olhos encontravam os de Samuel com mais frequência, não com confiança, mas com algo menos rígido do que antes. Perguntas pairavam entre eles, não ditas, mas à espera. No silêncio daquelas noites, Samuel sentia a tensão mudar de desconfiança bruta para algo mais frágil, mais perigoso e a possibilidade de pertencimento. Mas pertencimento tinha um preço, e em Redemption Creek nada passava despercebido por muito tempo. A primeira semana passou em silêncios contidos e naquela paz inquieta que parecia pronta para se estilhaçar ao menor toque. Samuel manteve distância, deixando que as mulheres se acomodassem como quisessem, mas seus filhos eram outra história. Sua filha, Emma, seguia as mulheres como uma sombra curiosa, fazendo perguntas que elas não entendiam. Seu filho, Jacob, pairava na beira de cada cômodo, vigilante e desconfiado. A mão nunca muito longe da velha espingarda encostada na parede. Foi na 8ª noite, enquanto o vento uivava contra as janelas e o fogo crepitava abaixo, que a primeira conversa real aconteceu. As 3 mulheres estavam sentadas juntas, falando em sua própria língua. Samuel observava da lareira, afiando uma faca mais por hábito do que por necessidade. Quando a mulher que falava inglês olhou para ele, seus olhos carregavam uma decisão, e como se um debate interno tivesse chegado ao fim. Meu nome, disse ela de repente, a voz baixa. É tia. O som surpreendeu as outras mulheres, e também as crianças de Samuel. Emma soltou um suspiro suave. Jacob ficou rígido. Até Samuel congelou no movimento, a pedra de amolar parada contra o aço. Tia gesticulou em direção às outras 2. Esta é Sonie, disse ela, apontando para a mais alta, cuja força ficará clara desde o primeiro dia. E esta é Nalin. A mulher com tristeza nos olhos abaixou o olhar ao ouvir seu nome, como se carregasse peso demais. Samuel assentiu devagar. Tia. Repetiu o nome, deixando-se firmar no ambiente. Sonie. Nalin. Sou Samuel. Estes são meus filhos, Jacob e Emma. Sua voz era firme, mas por dentro algo mudou. Nomes significavam reconhecimento. Nomes significavam humanidade. Era a primeira pedra colocada sobre o abismo que os separava. As próximas palavras de tia vieram hesitantes. Seu inglês era áspero, mas claro o suficiente. Nós não fomos capturadas em batalha. Ela tocou o peito, depois abriu a mão como quem mostra um círculo. Vivíamos perto do rio São Pedro. Vieram comerciantes. Trouxeram um uísque. Homens da cidade vieram também. Confiamos nas pessoas erradas. À noite, nos amarraram. Sua voz falhou, e pela primeira vez Samuel viu o ferro em seus olhos tremer. Emma sussurrou. Isso é terrível. Mas Jacob murmurou, quase inaudível. Ou talvez é isso que querem que a gente acredite. As palavras cortaram o ar afiadas, ainda presas no arame farpado da suspeita. Samuel lançou um olhar e um aviso silencioso para que fechasse a boca. Mas ele próprio sentiu o conflito surgir. Toda história tinha 2 lados, e aquela terra era banhada de sangue. Ainda assim, olhando para a tia, sabia que ela não contava mentiras para agradá-lo. Sua verdade pesava no ar e inegável. Sonie falou então, em suas palavras uma tempestade em Apache. Tia traduziu, o tom sombrio. Ela diz que homens da sua cidade riram quando fomos arrastadas pela rua. Ela diz que cuspiram na gente. Nos chamaram de animais.
O maxilar de Samuel se enrijeceu. Ele vira aquilo no leilão. Sentirá os olhares queimando suas costas. Não podia negar. Ela está certa. Admitiu. Foi isso que fizeram. Mas, eu não sou eles. Nalin, silenciosa até então, levantou os olhos. Seu inglês quase inexistente, mas ela sussurrou uma única palavra, carregada de mais significado que um discurso. Por quê? Não era mais o porquê da compra. Era o porquê da misericórdia, do abrigo. Samuel inclinou-se para a frente, apoiando os antebraços nos joelhos. Porque eu sei o que é perder tudo. E não vou deixar meus filhos crescerem acreditando que crueldade é o jeito do mundo. Sua voz fraquejou pela primeira vez, suavizando. Minha esposa foi morta por homens não tão diferentes dos que trouxeram vocês aqui. Meus filhos viram a mãe morrer. Eu vivo com esse buraco no peito desde então. Talvez eu não consiga preenchê-lo, mas posso garantir que ninguém mais sofra assim sob meu teto. O fogo chiou. O silêncio se aprofundou. Tia traduziu suavemente para as outras. Nalin virou o rosto, mas o olhar de Soni permaneceu nele, e feroz, mas não completamente hostil. Algo mudou nela, ainda que cedo demais para nomear. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Tia permaneceu ao lado do fogo com Samuel. As outras já descansavam enroladas em cobertores, sombras de exaustão marcadas em seus rostos. Soni não confia em você, disse Tia baixinho. Nalin está quebrada por dentro. Ela perdeu o marido e o filho antes de nos levarem. Ela acha que nada bom pode acontecer. E você? Samuel perguntou. Tio estudou, as chamas refletindo em seus olhos escuros. Eu escuto. Eu espero. Eu vejo seus filhos. Eles são bondosos, como a mãe deles deve ter sido. Talvez exista verdade nas suas palavras. Samuel olhou para o fogo, lembrando o riso de Mary, o toque dela, o modo como cantava para Emma quando bebê. Engoliu em seco. A verdade e mais verdade não cura de um dia para o outro. Eu sei disso. Os dias passaram, e lentamente as rachaduras do silêncio foram se abrindo. Tia começou a ensinar a Emma algumas palavras em Apache e coisas pequenas e água, pão, fogo. Emma, por sua vez, ensinava frases em inglês, rindo quando a pronúncia se enroscava na língua de Tia. Soni mantinha distância, mas Samuel notava sua força sendo colocada em trabalho, em rachar lenha, carregar água, consertar a cerca. Ela o fazia sem que ninguém pedisse, como se o trabalho lhe desse uma armadura contra a vulnerabilidade. Nalin muitas vezes permanecia perto da janela, olhando para o horizonte como se procurasse por fantasmas. Uma tarde, enquanto consertava uma cela, Samuel ouviu Jacob resmungar para Emma. Eles vão se virar contra nós. É só esperar. Mas Emma rebateu, surpreendendo-o com sua firmeza. Eles não são maus. Você é que não quer enxergar. O garoto fez uma careta, mas Samuel percebeu a incerteza nos olhos dele. Até mesmo a raiva de Jacob, Samuel sabia, nascia do medo. O medo de perder o pouco que ainda tinham. Naquela noite, enquanto jantavam juntos, Tia falou novamente. Os homens que nos venderam, disse com cuidado, e não vão parar. Eles veem dinheiro e mulheres como nós. Se descobrirem onde estamos, podem vir. As palavras gelaram o ambiente. Samuel encontrou o olhar dela. Então vão me encontrar no caminho. Pela primeira vez, os lábios de Tia se curvaram. Não exatamente um sorriso, mas algo próximo. Um reconhecimento frágil. As sombras de desconfiança ainda não haviam sumido, mas dentro delas sementes de confiança tinham sido plantadas. E ainda assim Samuel sabia que sombras sempre escondiam mais do que revelavam. Por mais verdades que tivessem sido ditas, ainda havia feridas não mencionadas e dores que viriam à tona quando menos esperassem. Segredos não permaneciam enterrados para sempre, não numa terra onde sobreviver exigia enfrentá-los.
A batida veio ao amanhecer em alto o bastante para estremecer as janelas. Samuel já estava acordado, amarrando as botas perto da lareira. Ele sentiu antes de ouvir o peso do problema pressionando a porta como uma tempestade chegando das planícies. Emma se mexeu no sótão acima, Jacob alcançou a espingarda ao lado da cama, e as 3 mulheres se sentaram rapidamente sobre os cobertores ao redor do fogo. Samuel levantou a mão, pedindo silêncio, e abriu a porta. O xerife Amos Klein estava lá com 2 auxiliares, poeira ainda grudada nos casacos após a cavalgada. O xerife era um homem corpulento, barriga arredondada pelos anos de uísque de Saloon, mas com olhos frios e afiados. Não perdeu tempo com cumprimentos. Carver rosnou. Você tem propriedade que não pertence a você. A mandíbula de Samuel se contraiu. Você está enganado. Amos se apoiou no batente da porta, espiando para dentro da casa escura. Seu olhar pousou nas mulheres meio escondidas na sombra, os olhos delas tensos. Aí estão, disse com satisfação. Hostis fugitivas. Foram apreendidas sob autoridade territorial. Pertencem ao posto do marechal agora, não a você. Entregue-as, e vamos esquecer essa tolice. Elas não são propriedade, disse Samuel, sua voz baixa, porém firme. O xerife riu, como se Samuel fosse uma criança reclamando. Tudo é propriedade nessa cidade, se puder ser comprado e vendido. Você pagou $6, não foi? Chame como quiser, mas a lei chama isso de fugitivas. E eu faço cumprir a lei. Atrás de Samuel, Tia deu um passo à frente. Seu inglês vinha afiado, cortante. Nós não somos fugitivas. Fomos roubadas. Um dos auxiliares cuspiu no chão. Olha só isso. Fala inglês como filha de pastor. Esperta, xerife. Perigosa também. Samuel bloqueou ainda mais a porta com o próprio corpo, a mão descansando perto do revólver no coldre. Vocês não vão levá-las. O sorriso do xerife sumiu. Sua voz endureceu. Você não quer entrar em conflito comigo, Carver. O povo já acha que você perdeu o juízo. Abrigando selvagens, colocando seus filhos em risco. Entregue-as agora e ficamos quites. Recuse. Ele deixou as palavras suspensas, ameaça mais pesada que ferro. Jacob, imprudente pela juventude, avançou meio passo atrás do pai. Você não pode simplesmente levar pessoas como gado. Garoto, disse Amos com um sorriso torto, continue falando assim e vai acabar 6 palmos abaixo, igual a sua M. O insulto atingiu Samuel como um golpe no rosto. Sua mão se moveu involuntariamente para o revólver, mas ele conteve o impulso. A violência ali traria mais auxiliares, mais morte do que ele poderia enfrentar. Ele precisava de tempo, não de sangue. Me dê até o pôr do sol, disse Samuel, voz sem emoção. Se quiser arrastar gente para fora da minha casa, faça isso à luz do dia, na frente de toda a cidade. O xerife o encarou longamente, avaliando o desafio. Por fim, recuou um passo. Até o pôr do sol, então. Mas escute bem, Carver, quando o sol cair, eu volto. E trago homens suficientes para reduzir esse lugar a cinzas, se for preciso. Pense bem de que lado você quer estar. Montaram e partiram, deixando poeira no ar. Samuel fechou a porta devagar, a madeira rangendo sob sua mão. A casa ficou em silêncio, exceto pelo estalo da lenha no fogo. A voz de Emma saiu num sussurro. Papai, o que vamos fazer? Samuel olhou para cada um deles, e seus filhos, as 3 mulheres, e seus rostos tensos de medo. Nós resistimos, disse simplesmente. Se fugirmos, seremos caçados. Se cedermos, perdemos mais do que elas. Perdemos quem somos. Tia encontrou seus olhos, buscando algo. Você lutaria contra o seu próprio xerife? Eu lutaria contra quem viesse arrastar minha família em correntes, respondeu Samuel. A palavra família pairou entre eles,
pesada e inesperada. Sonia cruzou os braços, ainda cética, mas menos desafiadora do que antes. Nalin abaixou o olhar, o luto enevoando seu rosto. E tia, pela primeira vez, suavizou o olhar e não com desconfiança, mas com algo mais próximo do respeito. Durante todo o dia, começaram as preparações. Samuel consertou a cerca, colocou armadilhas ao longo da colina, revisou e limpou o rifle. Jacob o acompanhou, sua coragem juvenil agora misturada ao peso do que estava por vir. Emma ficou com as mulheres, mostrando onde ficavam os suprimentos, como travar as janelas, como se mover pela casa caso o confronto começasse. Nos momentos silenciosos, Samuel encontrava-se à janela, olhando para o horizonte. Pensava em Mary e como ela acreditava na bondade, mesmo quando o mundo mostrava crueldade. Perguntou-se o que ela pensaria agora, vendo enfrentar o próprio xerife, arriscando a segurança dos filhos por 3 desconhecidas. Mas ele já sabia a resposta. Mary teria visto aquelas mulheres não como desconhecidas, mas como pessoas que mereciam ser defendidas. À medida que o sol sangrava abaixo no céu, o rancho ficou imóvel. Poeira se ergueu no horizonte, e cavaleiros vindo. O som dos cascos carregado pelo vento vinha pesado de ameaça. A mão de Samuel apertou o rifle. Eles estão aqui, disse Jacob, a voz rachando entre medo e excitação. Samuel puxou o ar devagar. Lembre-se, fiquem abaixados. Protejam uns aos outros. Ninguém sai a menos que eu diga. As mulheres agora estavam atrás dele, não em submissão, mas como aliadas, firmes diante da tempestade que se aproximava. A voz de tia veio firme. Nós não voltaremos. Se nos levarem, morreremos lutando. Samuel assentiu. Então ficamos juntos. Lá fora, tochas se acenderam quando o xerife e seus homens chegaram, em silhuetas escuras contra o horizonte incendiado. Os primeiros gritos ecoaram, exigindo rendição. Samuel pisou na varanda com o rifle na mão, sua figura emoldurada pela luz do fogo atrás. A linha entre lei e justiça havia se tornado turva, e em Redemption Creek a noite estava prestes a testar de que lado Samuel realmente estava. O confronto ao pôr do sol nunca se transformou em tiroteio. Samuel manteve-se firme, o rifle seguro, os olhos presos nos de Sheriff Klein através do pátio iluminado por tochas. Por um longo e tenso instante, nenhum dos lados se moveu. Os auxiliares murmuraram, os cavalos resfolegaram, as tochas estalaram no vento seco. Então Amos cuspiu, praguejou e puxou as rédeas. Você é um maldito tolo, Carver. Isso não acabou. Foram embora na escuridão, suas ameaças misturando-se à poeira. Quando o silêncio retornou, pesou mais do que um disparo teria pesado. Dentro da casa, Samuel apoiou o rifle na parede e soltou o ar preso no peito. Seus filhos o abraçaram, tremendo. As mulheres o observavam atentamente, a luz do fogo aprofundando as sombras em seus rostos. Elas já tinham visto homens ficarem firmes antes e mais raramente por elas. Os dias seguintes se esticaram tensos, mas a vida continuou. Cercas ainda precisavam de reparos. O gado ainda precisava de alimento. As crianças ainda precisavam aprender. Samuel trabalhou mais do que nunca, e as mulheres, antes observadoras silenciosas, passaram a ajudar sem que fosse necessário pedir. Sonia rachava lenha ao amanhecer, seus braços balançando o machado com um ritmo incansável. Nalin cuidava do jardim com Emma, sua tristeza silenciosa suavizando aos poucos diante das conversas leves da menina. Tia ficou mais próxima de Samuel, traduzindo palavras, aproximando mundos, sua inteligência afiada evitando mal-entendidos antes que se transformassem em rachaduras. Foi nessas tarefas diárias que as fronteiras começaram a se desfazer. Samuel se pegou observando tia quando ela achava que ninguém via, em a forma como ela afastava o cabelo com o dorso da mão, como seus olhos suavizavam ao ver o sorriso de Emma. Uma vez, ao passarem um balde de água, suas mãos se tocaram. A faísca foi pequena, mas inegável, em um choque que ele não sentia desde Mary. Afastou-se rápido, envergonhado pelo pensamento, mas ele permaneceu, como uma brasa quieta que se recusava a apagar.
À noite, com o trabalho encerrado e as crianças dormindo, as conversas se aprofundavam. Tia falava de sua vida antes da captura, e o Vale do Rio, o som dos tambores nas cerimônias de inverno, a voz da mãe cantando para dentro da noite. Suas palavras pintavam imagens que Samuel jamais imaginara, e ele ouvia com a fome de um homem acostumado ao silêncio. Às vezes Sonia também falava, em histórias intensas, marcadas pela ira de quem sobreviveu ao mundo que tentou acorrentá-la. Nalin falava menos, mas quando falava, suas palavras eram tão carregadas de tristeza que doíam em Samuel. Uma noite, com o fogo baixo, tia perguntou suavemente: "Você ainda sonha com ela? Sua esposa?" A pergunta atingiu fundo. Samuel encarou as chamas, sentindo a ausência de Mary tão cortante quanto 10 anos atrás. Todas as noites, confessou. Às vezes ela está viva, e eu acordo tentando tocá-la. Às vezes sonho com o dia em que ela morreu. De um jeito ou de outro, sempre acordo sozinho. Sua voz vacilou, mas ele não desviou o olhar. Tia o observou, expressão indecifrável. A solidão é a pior prisão, disse em voz baixa. Seus olhos se encontraram por tempo demais, e Samuel sentiu o ar mudar entre eles. Levantou-se abruptamente, murmurando algo sobre verificar o celeiro. Mas lá fora, sob as estrelas, apoiou-se no poste e pressionou a mão contra o peito, tentando acalmar um coração que havia esquecido como acelerar. As crianças perceberam a mudança também. Emma se apegou às mulheres rapidamente, especialmente Nalin, cuja doçura acalmava a solidão da menina. Jacob resistiu, mas com o tempo até ele cedeu, ainda que contrariado. Uma tarde, pegou Sonia consertando a dobradiça quebrada do galinheiro. Ela o encarou com um meio sorriso e uma raríssima brecha em sua armadura, e Jacob piscou, quase envergonhado. A desconfiança em seus olhos vacilou, por um breve instante. Mas por trás dessa harmonia frágil, o perigo continuava à espreita. O xerife não havia retornado, mas rumores vinham da cidade e homens dizendo que Carver transformará seu rancho num antro de selvagens, alguns clamando por vigilantes para ir tomar o que a lei não tomara. Cada boato era uma sombra se aproximando. Mas dentro das paredes da casa, outra sombra crescia em desejo. Uma noite, Samuel estava acordado muito depois dos outros dormirem. Saiu, inquieto, e viu tia em pé no quintal, o rosto voltado para as estrelas. Ela ouviu seus passos, mas não se moveu. Não conseguiu dormir? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Sua terra é silenciosa. Silenciosa demais. Eu escuto por tambores, por vozes. O silêncio, parece espera. Samuel assentiu. Eu pensava o mesmo. Depois que Mary se foi, o silêncio quase me matou. Tia virou-se para ele, seus olhos brilhando sob a luz das estrelas. Mas agora, ele engoliu seco. Agora parece menos vazio. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então ela estendeu a mão, tocando a dele de leve em um roçar de dedos. Foi nada. E foi tudo. A respiração de Samuel falhou, e naquele segundo frágil ele permitiu sentir o que vinha tentando negar. A solidão, a saudade, a dor de 10 anos de silêncio, e tudo nele se curvou em direção a ela, como um rio encontrando seu curso. Mas ele deu um passo atrás, rompendo o contato, a voz rouca. Isso é perigoso. Para você, para mim, para todos nós. Os olhos de tia permaneceram firmes nos dele, inabaláveis. O amor sempre é perigoso. As palavras o assombraram muito depois que ela voltou para dentro. Os dias se misturaram às semanas, e embora ninguém falasse disso abertamente, algo inegável crescia naquela casa. Emma ria com mais liberdade. Os ombros de Jacob carregavam menos desconfiança. As mulheres caminhavam pelos cômodos como se as paredes já reconhecessem seus passos. E Samuel, ele se pegava sorrindo por pequenas coisas outra vez, algo que não fazia havia uma década. Mas o mundo além de Redemption Creek não era cego nem misericordioso.
E Samuel sabia que chegaria o momento em que os sussurros virariam ação, e quando o fogo de fora testaria o fogo de dentro. Por enquanto, porém, naquele espaço frágil entre o medo e o desejo, o amor começava a criar raízes onde ninguém acreditava que pudesse brotar. E aquelas raízes, que Samuel temia e desejava na mesma medida, eram fortes o suficiente para rachar pedra. A tempestade estourou pouco antes do amanhecer. Por semanas, boatos circulavam por Redemption Creek e homens resmungando nos salões, raiva fervendo entre cartas e goles de uísque. O aviso do xerife não tinha sido suficiente para alguns. Para eles, Samuel Carver era um traidor, um tolo que desonrara sua própria gente ao abrigar selvagens. Para eles, aquelas mulheres eram propriedade roubada e um erro que precisava ser corrigido. Naquela manhã cinzenta, o estrondo de cascos sacudiu o chão antes que o sol sequer tocasse o horizonte. Samuel acordou com o som, já alcançando o rifle antes mesmo de estar totalmente desperto. Quando pisou na varanda, Jacob estava ao seu lado, olhos arregalados. Uma dúzia de cavaleiros espalhava-se pelo pátio, em tochas acesas, espingardas brilhando na luz turva. Carver! Gritou um deles. Afaste-se e entregue elas. Isso acaba hoje. Atrás de Samuel, a porta se abriu. Sunone saiu primeiro, machado nas mãos, olhos escuros ardendo como fogo. Nalin veio logo atrás, silenciosa, porém firme, sua presença mais sólida que pedra. Itaiata ficou ao lado de Samuel, desarmada, mas sem medo algum, encarando os cavaleiros como um falcão encara uma alcateia de cães. O coração de Samuel martelava, mas sua voz saiu firme. Essas mulheres estão sob meu teto. Sob minha proteção. Vocês só estarão passando por cima do meu cadáver. Os cavaleiros zombaram, um disparou um tiro de aviso para o alto. Cavalos relincharam, poeira subiu. A tensão se tornou uma criatura viva. Samuel ergueu o rifle. Jacob agarrava sua manga. Por um instante terrível, parecia que a noite terminaria em sangue. Mas então um som cortou o ar, e alto, claro, afiado como uma lâmina. A voz de uma mulher. Tia deu um passo à frente e falou em inglês, sua voz firme atravessando o pátio. Não pertencemos a vocês. Não somos mercadoria. Somos pessoas. Escolhemos onde queremos estar. A declaração deixou o bando em silêncio. Para alguns, atiçou ainda mais a fúria. Mas para outros, plantou hesitação. Alguns homens remexeram nas celas, inquietos. Mesmo o ódio tem limites quando confrontado com coragem inabalável. O impasse se prolongou até os primeiros raios de sol pintarem o céu. E nesse momento frágil, o bando se desfez. Um a um, os cavaleiros cuspiram, praguejaram e viraram seus cavalos, murmurando ameaças que já não tinham coragem de cumprir. Quando o último casco desapareceu na distância, o rancho ficou envolto por um silêncio que ecoava mais alto que qualquer tiro. Lá dentro, Samuel abaixou o rifle com mãos trêmulas. As crianças correram para ele, Emma se agarrando a Nalin, Jacob encarando Sunone com algo parecido com admiração. Tia tocou o braço de Samuel, firme, e pela primeira vez ele não recuou. A vida depois daquela noite mudou. A cidade ainda murmurava, mas poucos ousavam agir. Os vizinhos de Samuel, antes desconfiados, agora o evitavam, e uns com respeito, outros com medo. O rancho, antes oco de solidão, agora respirava, e com vozes, risos e o ritmo do trabalho dividido. Meses se passaram, as estações mudaram, e aquilo que começou como sobrevivência se transformou em algo mais profundo. Emma chamava Nalin de sua segunda mãe. Jacob aprendia com Sunone no celeiro, ainda resmungando, mas obedecendo. E Samuel? Samuel parou de lutar contra o vínculo que o prendia a Taiata desde aquela noite sob as estrelas. Numa noite tranquila, ele finalmente perguntou. Sem grande gesto, sem discurso. Apenas os dois diante da lareira, as crianças dormindo, a luz do fogo dançando entre eles. Ele estendeu um anel simples de prata e bruto, não polido, e disse.
Não sei como o mundo vai nos chamar. Não me importa. Só sei que esta casa se sente inteira com você dentro dela. Quer ficar ao meu lado como minha esposa? Os olhos de tia brilharam, e não de surpresa, mas da certeza tranquila de quem já havia escolhido há muito tempo. Ela pegou o anel, deslizou no dedo e sussurrou. Sim. O casamento não aconteceu na cidade, mas no próprio rancho. Poucos amigos confiáveis serviram de testemunha. Não houve pastor, em apenas votos diante do fogo e do céu. As crianças riram. Sunone e Nalin ficaram ao lado de tia. E Samuel, pela primeira vez em anos, sentiu o peso da solidão se dissipar. Juntos, construíram uma vida que ninguém acreditava possível. Os campos prosperaram, o gado aumentou, e a casa que antes ecoava silêncio agora transbordava vozes e línguas diferentes, histórias diferentes entrelaçadas em uma única família. Eles tinham sido estranhos unidos pelo acaso, empurrados ao fogo pelo ódio e pelo preconceito. Mas através de provações e sacrifícios, tornaram-se algo maior. Não captor e cativas. Não salvador e salvas. Uma família. E nessa verdade, forjada no fogo, encontraram não apenas sobrevivência, mas felicidade. Duramente conquistada. Frágil. Mas real.